A gente já falou aqui no Band Mulher algumas vezes sobre o lipedema, uma doença ainda pouco conhecida que muitas vezes é confundida com obesidade ou com celulite. Hoje a gente vai aprofundar esse tema e entender os desafios do diagnóstico e também do tratamento. Para isso a gente recebe as fisioterapeutas Mariana Barata e Júlia Viana. Sejam muito bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Então, quero começar conversando com vocês sobre o que é o lipedema, né? Como é que a gente consegue diferenciar o lipedema da obesidade, da celulite? Bom, primeiro, boa tarde, agradeço por estar aqui. Então, Val, o lipedema realmente ele é muito confundido com a obesidade. E a situação realmente piora quando nós temos as duas doenças juntas. E a gente tem que salientar que, de fato, o lipedema é uma doença crônica, assim como a obesidade também é uma doença crônica e inflamatória. Além de ser crônica, é uma doença progressiva. Ela tende a piorar quando não temos o tratamento adequado. Para a gente saber diferenciar uma a outra, tem que ir procurar um diagnóstico, né? Exatamente. Tem que ir ao médico. Como é que funciona esse processo do diagnóstico? Então, esse processo de diagnóstico ele é feito pelo médico endocrinologista, médicos angiologistas. Também a gente tem uma equipe multidisciplinar que é treinada e preparada para diagnosticar os casos de obesidade e os casos de lipedema, assim como os dois juntos, né? Sim. E aí, Mariana, eu queria saber como é que o fisioterapeuta atua no tratamento do lipedema? Pronto, Val. O paciente com portador de lipedema sente dor, né? Sente dor, muitas vezes, a depender do estágio do lipedema, é uma dor que pode vir acompanhada de uma certa limitação de mobilidade, né? Muito edema, inchaço mesmo. Então, a fisioterapia dermatofuncional ela vai entrar nisso daí para promover a saúde e recuperação desse tecido, né? Muitas vezes a gente vai usar de técnicas manuais para o manejo desse paciente, para sempre proporcionar mais conforto. E hoje, ainda bem que tudo está evoluindo e a gente já tem também recursos de tecnologia para entrar como adjuvante nesse processo de reabilitação. Muito bem. Como é que funciona? Como é que a tecnologia tem ajudado aí nesse tratamento de lipedema? Pronto. A gente tem algumas tecnologias, por exemplo, que elas fazem uma sinalização biológica no tecido, fazendo com que algumas respostas terapêuticas aconteçam. Você controlando, a gente não pode esquecer o que, gente? O lipedema é uma doença inflamatória crônica. Sim. Então, tudo que a gente puder fazer para controlar a inflamação vai ser benéfica, né? Então, a gente vai conseguir melhorar a vascularização, a circulação, a irrigação, o aporte de nutrientes que vai chegar nessa região, nessa pele, nesse músculo. Sim, a gente, né? O músculo, o paciente saudável, ele já consegue recrutar apenas cerca de 60% da musculatura quando ele está em uma atividade física. Algumas tecnologias nos permitem recrutar 100%. Demais. Então, um paciente com lipedema, provavelmente nem esses 60% ele consegue. O lipedema, ele é hereditário? Também. Ele é uma Pode doença ser. caracterizada por padrão hereditário e também o padrão relacionado à questão de aspectos hormonais da mulher. Por isso que o público mais acometido é o público feminino. Né? Então, realmente, a gente tem um padrão de até 60% de genética. Então, mulheres que têm lipedema e têm as filhas, elas têm que observar realmente esse padrão se repetindo nas suas filhas, até para que o tratamento seja precoce. Sim. O problema do lipedema é que ele demora muito tempo entre a mulher identificar os sintomas, como a dor, limitação funcional, a questão que a gente abordou aqui, mas até o diagnóstico acontecer, demora alguns anos e essa mulher acaba sofrendo sem ter esse apoio e sem entender que, além das tecnologias, além da fisioterapia, ser a participação ativa nessa doença, nós temos que ter também a própria mulher cuidando da sua própria saúde, né? E aí, no caso, para finalizar aqui, quem tem lipedema pode fazer atividade física? Deve fazer. Importantíssimo. A atividade física ela vai ser, de fato, grande parte desse tratamento, né? Com atividade de baixo impacto, que é o ideal, como a hidroginástica, a musculação também, mas supervisionada com um profissional adequado auxiliando. Muito bem. Obrigada, Mariana. Obrigada, Júlia. Obrigada. Sempre agradece. Demais. Muito obrigada por sanar nossas dúvidas. Sempre muito importante falar sobre lipedema. Claro.